Sejam bem-vindos a mais um Simplificando Conceitos Contábeis. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito de alguns conceitos contábeis que são utilizados no dia a dia, não somente dentro dos escritórios de contabilidade, mas a linguagem contábil que é utilizada quando a gente fala de relatórios contábeis, de balanço patrimonial, de débito, de crédito. Então, alguns conceitos aí para vocês saberem interpretar eles quando vocês ouvirem da próxima vez. Então, conceitos básicos de contabilidade. Então, o que vem a ser a contabilidade? A contabilidade, ela tem um objeto de estudo. Esse objeto de estudo é o patrimônio da empresa, da entidade que está sendo analisada. O objetivo que a contabilidade tem é controlar esse patrimônio. Então, a gente sabe que nos conceitos de contabilidade, então a gente tem o objeto da contabilidade de estudo, que é o patrimônio, e o objetivo é analisar as mudanças desse objeto, as mudanças que vêm acontecendo nesse patrimônio da empresa, que são totalizados de todos os seus bens, direitos e obrigações, né? Então, a finalidade da contabilidade é fornecer informações para a tomada de decisões da gerência, dos sócios, dos administradores, dos investidores, de órgãos externos que estão de olho na empresa, né? Então, para tudo isso serve a contabilidade. Trazer informações a respeito das mutações, do andamento, do desenvolvimento do patrimônio. Então, um conceito seria que é uma ciência social, contabilidade é uma ciência social, que ela estuda as variações do patrimônio. Então, ela vai estudar tudo o que vai acontecer com o patrimônio, que é o objeto da contabilidade. Então, quando vocês ouvirem falar, o que é o objeto da contabilidade? É o patrimônio. Qual que é o objetivo da contabilidade? É analisar as variações do patrimônio. Então, o conceito de contabilidade é uma ciência que procura estudar as variações do patrimônio para auxiliar na tomada de decisões, para servir de informações para várias pessoas, para o dono da empresa, para o sócio, para o investidor, para acionistas, para os próprios funcionários também da empresa, para ter uma noção se a empresa está indo bem ou não, né? Então, serve de informações para fornecedores, para muitas empresas. Existem empresas que são obrigadas a colocar seu balanço patrimonial, sua demonstração de resultado. Você já sabe que aquela empresa, você já vai lá e analisa, opa, aquela lá é uma ótima empresa para mim investir, ou para mim trabalhar lá, ou para mim ser fornecedor, ela tem um ótimo capital, ela tem um ótimo patrimônio. Então, são informações que a contabilidade gera, analisa, estuda, para trazer essas informações para várias pessoas que estão envolvidas com o setor, com a empresa, pessoas que têm a necessidade de bancos para investimento, para financiamentos. Então, o que é a contabilidade? Como a gente já falou, ela é uma ciência que ela mede e interpreta os fatos contábeis, e os contadores, né, que fazem esse tipo de análise, esse tipo de investigação. Os lançamentos também são feitos dentro dos escritórios de contabilidade, né, para gerar informações para todos os interessados. Os conhecimentos contábeis são cada vez mais essenciais, como todo conhecimento de tecnologia da informação, conforme está no livro lá de 2006. Então, existem muitas e muitas informações, interpretações, teorias, né, a respeito de contabilidade. Eu trouxe ali uma para vocês, conforme está na imagem, mas todas elas dizem a mesma essência, que a contabilidade ela procura mostrar as variações do patrimônio para gerando informações para quem interessar. E a contabilidade ela é alimentada diariamente conforme os fatos contábeis, através de lançamentos contábeis, né? Esses lançamentos são feitos através de partidas dobradas, lançamentos de débito e crédito, né? Os quais mostram as movimentações do patrimônio, que o patrimônio é feito, é analisado através de todos os seus bens, de todos os seus direitos e de todas as obrigações, sabendo que seus bens é tudo aquilo que pode satisfazer a necessidade da empresa que está sob o poder dela, num curto período de tempo, né? São todos os bens que eu tenho fácil liquidação, tornar eles com dinheiro. Os seus direitos
é tudo que não está em posse da empresa, mas é da empresa. Por exemplo, a conta bancária, ela não está sobre a posse da empresa, ela está lá do banco, mas ela é um bem da empresa. Então, é um direito que a empresa tem também. As vendas a prazo da empresa, as vendas são da empresa, mas o cliente foi lá, ele comprou, adquiriu a mercadoria, é um direito da empresa receber aquela venda a prazo, mas não está sobre a posse da empresa naquele momento. E todas as suas obrigações, que são obrigações que a empresa tem, que são bens que estão sob a posse da empresa, mas não são mais, não são de direito dela. Por exemplo, pagamento do 13º está sobre a posse da empresa, que é recolhido mês a mês, mas é um direito do funcionário. A mesma coisa acontece com o 13º salário, o 13º acabei de falar, com outros provisionamentos de funcionários, né? São recursos que estão sob a posse da empresa, mas não pertencem a ela. O que é um fato contábil, pessoal? Fato contábil é toda a movimentação que aconteceu dentro dos bens, direitos e obrigações. É tudo que movimentou, toda a venda que foi feita, todo o pagamento que foi feito, todo o investimento que foi feito. E esses lançamentos, essas movimentações que foram feitas através de fatos contábeis, elas precisam de uma forma de ser registrado contabilmente, que são através de lançamentos contábeis. De lançamentos como a gente sabe, as contas de ativo são contas devedoras, contas de passivo são contas credoras. Então, sempre que eu fizer um lançamento a débito, eu tenho que ter um lançamento a crédito. Então, a contabilidade é feita através de lançamentos contábeis, lançamentos financeiros na contabilidade, que são o débito e crédito que a gente já vem falando há algum tempo, né? Então, por exemplo, eu fiz a venda de uma mercadoria à vista. Eu vou ocasionar minha venda, vai debitar um valor na minha conta caixa em dinheiro, por exemplo, né? E vai acreditar uma conta lá de resultado nas minhas vendas, né? A venda de mercadoria. Então, eu tenho um débito e eu tenho um crédito. Então, eu tenho que saber que o que alimenta a minha contabilidade, minha movimentação do mês, são os lançamentos contábeis através dos débitos e dos créditos. E para mim fechar essa análise aí de um lançamento, a gente fala assim, período, exercício contábil. O que é um exercício contábil? A gente fala exercício contábil, são 12 meses. Então, a gente usa, falar geralmente que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É um período de 12 meses e geralmente é utilizado de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É um período contábil, igual a um ano, igual a 12 meses. Então, o que é o balanço patrimonial? Ele é um relatório que vai listar todos os nossos bens, direitos e as nossas obrigações. E o balanço patrimonial, ele é dividido entre ativo e passivo e patrimônio líquido. E ainda existem algumas divisões aí dentro do ativo circulante e não circulante, o passivo circulante e não circulante e mais o patrimônio líquido. Nós temos mais vídeos específicos a respeito do patrimônio líquido, do balanço patrimonial, do ativo e do passivo, vídeos só a respeito do balanço patrimonial. Então, hoje a gente vai falar somente da estrutura física dele, né? Como ele é formado, conforme está aí na imagem. Então, a gente chama de circulante o que é realizável e o que é exigido, vamos dizer assim, tudo que eu posso cobrar e o que é exigido por parte dos fornecedores comigo, o que está dentro de 12 meses, dentro de um período contábil. A partir disso, é um não circulante, é o longo prazo que era chamado antigamente. Atualmente a gente chama então de ativo e passivo circulante ou não circulante. Circulante está até 12 meses e não circulante o que ultrapassar desses 12 meses até, por exemplo, investimento. Eu tenho investimento lá que eu tenho que pagar ele em 4 anos. O primeiro ano que eu vou pagar esse investimento é a curto prazo, é circulante, e os outros anos subsequentes serão não circulante, que seriam a longo prazo. Então, tem essa diferença entre circulante e não circulante dentro da estrutura do balanço patrimonial. E o que seria débito e crédito, que é o mais falado, porque são os lançamentos de partidas dobradas e é o que alimenta, o que gera qualquer relatório, qualquer lançamento contábil. Então, débito
nós temos ali a natureza das contas. A gente sabe que a natureza das contas de ativos são devedoras, que a natureza da conta de passivos são credoras. Então, o que a gente fala? Falando em débito, os débitos, quando a gente menciona a palavra débito ou crédito, a gente logo faz uma associação com a nossa conta bancária, por exemplo, né? Entrou dinheiro na minha conta, acreditou um valor, saiu o dinheiro, debitou. Como a gente já falou, contabilmente isso é o inverso disso, né? Então, sempre que entra um valor na empresa, a gente vai tratar isso como débito, e sempre que a gente pagar alguma despesa, algum fornecedor, a gente vai chamar isso de crédito. Então, quando o banco ele faz um crédito na nossa conta bancária, o nosso saldo ele aumenta. E contabilmente, quando o saldo aumenta na conta do banco, a gente faz um débito. São essas pegadinhas aí sempre, só vocês lembrarem. É o inverso do que é na minha conta bancária, o lançamento de débito e crédito, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, contabilmente falando, né? O crédito, ele refere-se à origem e o débito refere-se ao destino do lançamento contábil. Todo débito, ele corresponde a um crédito de igual valor e vice-versa. Lançamentos de partidas dobradas. Para todo débito, eu tenho um crédito de igual valor. E esse método é chamado de método de partidas dobradas. Então, isso é o lançamento contábil de débito e crédito. Sempre a gente vai ter as naturezas das contas de ativo, passivo, receita e despesa. Sempre que elas aumentarem, você vai usar a natureza dela. A natureza de ativo é devedora, então aumentou, debitou. Passivo, a natureza dela é credora. Aumentou, creditou. Então, essas pegadinhas aí. Então, falando em débito e crédito, lembrem-se, ao inverso do que vocês analisam na conta bancária de vocês, é isso que é contabilmente débito e crédito, que vocês já vão ter o básico pelo menos, ok? Então, para facilitar a visualização dos lançamentos, a gente trabalha com os lançamentos aí dos razonetes, tá? Então, os razonetes a gente coloca sempre a conta de ativo ou passivo, a gente faz um T, o tesão da contabilidade, e do lado direito sempre vai ter as contas de crédito e do lado esquerdo as contas de débito, conforme a estrutura do balanço patrimonial também, ok? E partimos para o relatório de resultado do exercício, que é uma sigla, né, a DRE, que significa demonstrativo de resultado do exercício, que nada mais é do que ela mostrar o resultado de todas essas variações do patrimônio no decorrer do período, do que já aconteceu. Ela vai mostrar, ela vai fazer o enfrentamento de todas as receitas e todas as despesas, para apurar se nesse período contábil, por exemplo, a gente fala em períodos contábeis de 30 dias, né? Pode ser mensal ou anual, período contábil. Então, ela vai analisar um período de um mês, se o mês anterior gerou com todas as suas vendas, e menos todos os seus custos e despesas, se no período ela gerou lucro ou prejuízo. A DRE nada mais é do que o relatório do resultado do exercício. Conforme a gente tem ali na imagem, a gente tem a estrutura da DRE, ela vai mudar conforme o tipo da empresa, mas a estrutura básica é todas as receitas, menos todas as despesas, custos, né? E vai indo até chegar no final do resultado, que é o resultado líquido do exercício, apontando lucros ou prejuízos. Então, vocês também já sabem o que é a DRE. E atualmente, o porquê que a gente vem conversando bastante sobre isso, sobre sistemas, que o nosso programa é voltado para o pessoal de tecnologia, para quem está iniciando com o suporte, que tem no seu sistema financeiro, gerencial, contabilidade, que traga, hoje em dia, qualquer sistema que traga um relatório financeiro precisa ter as noções de contabilidade. E em frente ao sistema que é apresentado para o cliente de vocês como suporte, como analistas, como desenvolvedores, vocês precisam saber dessas noções básicas aí para vocês iniciarem o trabalho de vocês, para vocês conseguirem tirar as dúvidas dos clientes de vocês. Quando o pessoal chega no suporte, eles chegam com problemas, eles chegam com dúvidas. Então, vocês têm que saberem o básico dessas informações contábeis aí para dizer. Ele vai dizer, eu fiz um lançamento lá com débito numa conta, com crédito na outra, mas era um pagamento.
Você sabendo essas noções de lançamento de débito e de crédito, as contas, a natureza, se é do ativo, para ela aumentar, ela tem que debitar. Para o passivo, se ele vai aumentar uma conta, ele tem que creditar. Então, se você tiver essas noções, você consegue conversar com o teu cliente, passar uma solução para o problema que ele está enfrentando, identificar se realmente é um problema que ele tem, ou se ele só está fazendo um lançamento equivocado. Você consegue, através dessas noções básicas aí, ele vai ligar para você, ele vai te chamar aí no helpdesk e vai dizer, viu, para que serve a DRE? Eu não sei, o meu contador pediu isso, me ajuda a interpretar isso, eu quero um relatório que me mostre o resultado do exercício, qual é o relatório que eu uso no meu sistema? Você vai conseguir apontar para ele, olha, você pode usar a DRE desde que seu sistema esteja sendo alimentado corretamente. Vamos analisar aí um período de um dia, de um lançamento contigo aí que você está fazendo, para ver se está sendo feito da forma correta, para ver se os relatórios que você está gerando estão trazendo o resultado concreto, o resultado real, que está sendo alimentado corretamente. Então, no programa de hoje, a gente conseguiu saber qual que é o objeto da contabilidade, que vocês podem ouvir falar por aí, que é o patrimônio. O objetivo é analisar as variações do patrimônio. A gente conversou sobre débito e crédito, as noções de débito e crédito, né? Quando que aumenta, quando que diminui. Que a contabilidade ela é alimentada através dos lançamentos de partidas dobradas, que existem o relatório de demonstração de resultado do exercício, que também serve para mostrar o resultado do exercício, que existe o balanço patrimonial, que é o básico, que é o primeiro relatório, é nele que encontram-se as divisões do patrimônio, o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, né? Todos os seus bens, direitos e obrigações, né? Então, para que serve tudo isso? Para dizer para vocês que vocês precisam ter essas noções básicas para vocês conseguirem atender os clientes de vocês, para vocês melhorarem no seu dia a dia com profissionais, para vocês conseguirem alcançar um mercado melhor, conseguirem verificar sugestões no sistema de vocês que talvez não esteja trazendo um dado correto, né? Para vocês saberem pelo menos chegar lá, opa, é um relatório, razão da conta. Eu sei que o que esse relatório vai trazer. Eu sei que para mim lançar no meu diário tem que ter os lançamentos em partidas dobradas. Sai lá uma pergunta, qual que é o objetivo da contabilidade? O objetivo da contabilidade é analisar as variações do patrimônio. Então, dentro da minha contabilidade, eu preciso lançar tudo que foi fato gerador contábil, tudo que mexeu nos meus bens, nos meus direitos, nas minhas obrigações. Ok, pessoal? Então aí a gente trouxe mais alguns conceitos para vocês, né? Para vocês ficarem por dentro dessas rotinas aí dos sistemas que vocês trabalham, para vocês conseguirem identificar, fazer um atendimento mais ágil, mais claro, mais simples, né? Entenderem de uma forma mais simples. E se tiverem alguma dúvida aí que a gente possa sanar, entre em contato com a gente aí pelos vídeos, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, que a gente vai procurar atender vocês e sanar algumas as dúvidas que vocês tenham também. Valeu, pessoal, até a próxima!